caríssimos estudantes, tudo bem, meus amigos? Estou aqui mais uma vez, sou o professor Tassiano Medrado. Estou aqui mais uma vez dando sequência às minhas dicas de matemática para o Enem. Estamos próximo aí de menos de 4 meses do Exame Nacional do Ensino Médio, né? E vocês estão aí, ó, pegados, né? Estudando. Então hoje eu estou trazendo para vocês aqui um tema muito importante que chama-se matemática financeira. Esse tema é muito cobrado nos exames do Enem, certo? E em todos os outros vestibulares pelo país afora. Então, a matemática financeira, ela é a matemática que trata de estudar o valor do dinheiro no tempo, certo? A evolução do dinheiro no tempo, decorrido o prazo e tudo mais. E aí, o primeiro conceito importante na matemática financeira chama-se juros, né? Então a gente sabe, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente convive com juros, né? Se você atrasa uma conta de energia elétrica, ou de água, ou qualquer outra conta, você estará sujeito a pagar com esses encargos, né? Chamados juros. E aí tem um conceito muito... O conceito de juros ele é muito amplo, né? Mas em resumo significa o quê? O que é os juros de um dinheiro? Os juros é o rendimento, tá, que se faz a um determinado capital quando ele é aplicado durante um período de tempo, né, submetido a uma taxa de capitalização, uma taxa que nós chamamos de taxa de juros. Existem outros conceitos que dizem assim, bem tranquilo, bem claro e bem simples, o que é um juro? O juro é o aluguel do dinheiro emprestado, né? É o aluguel do dinheiro tomado emprestado. Então, se eu tomo um dinheiro emprestado ao banco, eu tenho que pagar ao banco, né, esse valor que o banco me emprestou, né, como forma de aluguel por ter tomado esse dinheiro emprestado. Tá? Então, isso em resumo é isso. Existem, dentro da matemática financeira, existem dois regimes de juros. Existe o regime simples, de capitalização simples, e existe o regime de capitalização composta. Tá? Eu vou logo dizer a vocês que, via de regra, a capitalização composta é a que rege todo tipo de transação envolvendo aplicações financeiras. Tá? O juro simples, ele existe, mas ele só é aplicado no caso de financiamento de imobiliário, financiamento de casa própria, né, esse programa Minha Casa Minha Vida e tal, aí se aplica o juro simples. Até porque se for aplicar juro composto, uma casa que você compre aí por 200 mil reais, ao final de 30 anos que você for completar, ela está valendo um absurdo, né? E se fosse a juros compostos. Então, inviabilizaria qualquer possibilidade do cidadão que tem uma renda pequena adquirir esse bem, né, esse imóvel. Então, essa é a única parte em que o juro simples digamos assim, considerado na nossa economia, no nosso dia a dia. Enfim, eu fiz uma tabela aqui, já montei uma tabela, tem um monte de números e tal, mas é muito simples. Eu fiz uma tabela comparativa entre o regime simples e o regime composto. Eu tomei como exemplo, primeiro, um valor de 10 mil reais, né, um capital de 10 mil reais. Existem algumas nomenclaturas na matemática financeira que vocês precisam se ambientar. Primeiro, o dinheiro utilizado, o aplicado, o investido, ele é chamado de capital. A taxa, né, de juro, que é a própria taxa de juro, ele é representado pela letra I. No caso, o capital é representado pela letra C. E o período de tempo, em vez de a gente utilizar o T, a gente vai usar o N, né? N de período, tá? N períodos, ok? Vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui 10 mil reais aqui no regime simples e eu tenho 10 mil reais no regime composto. Vamos ver como é que isso aqui vai evoluir em 5 meses, a uma taxa de 5% ao mês. Uma observação importante a todos vocês, viu? Cuidado que a relação entre a taxa, o período de tempo da taxa aplicada, com o tempo tem que serem iguais. Por exemplo, se eu tiver uma taxa de 5% ao ano, o período tem que ser em ano. Tá? Se eu transformar essa taxa em mês, eu tenho que transformar o período em mês. Então, período de ano e período e a taxa
de capitalização tem que estar no mesmo aspecto temporal, ou seja, no mesmo tempo, né? Se for mês é mês, se for ano é ano, se for dia é dia, sucessivamente, tá? E aí você tem que ter essa preocupação de converter. Existem alguns casos de algumas questões de concursos que o cara dá uma taxa anual, né? Ele dá uma taxa anual, mas ele dá o período em 6 meses, por exemplo. Aí você tem duas opções. Ou você transforma o período de tempo em ano, né, e os 6 meses é meio ano, né, 0,5 do ano, ou você transforma o período, a taxa em mês, tá? Mas sempre tem que estar todos os dois no mesmo período, isso é muito importantíssimo, porque senão vocês vão errar as questões, tá? É o primeiro passo, a primeira dica que o professor está sendo medrado, dá para vocês, é isso aí. A taxa tem que estar no mesmo período de tempo de capitalização, ok? Mês, taxa, mês, ano. Ano, taxa, ano, período de tempo, tá? Ok. Então eu tenho aqui 10 mil reais. Vamos fazer o seguinte, esquece essa primeira coluna, vamos ver para essa primeira coluna. Eu tenho aqui, no regime simples, observa o interessante. O tempo zero, onde eu tenho aqui um depósito aqui de 10 mil reais, aí vai gerar o primeiro mês, decorrido 30 dias, aí eu tenho 10 mil vezes a taxa. Aqui no caso eu utilizei uma taxa de 5, vou até colocar aqui, coloquei uma taxa de 5%, tá? A taxa de 5%, observe que a taxa ela está em porcentagem ou percentagem. Você tem que transformar, quando for jogar na fórmula, você tem que transformar ela para a forma unitária, ou seja, para decimal, para a forma unitária, para a forma de número. Então, 5%, né, pessoal, é 5 dividido por 100, tá? Que vai dar o quê? 0,05. Então, ao invés de você chegar aqui, na hora de calcular, colocar 5, porque se você colocar 5, você está considerando uma taxa, na verdade, de 500%, né? Porque 500 dividido por 100 dá 5. Então, você vai colocar 0,05, que ela vai representar 5% da taxa que está sendo aplicada, ok? Então, outra segunda dica, importantíssima. Primeira, taxa e tempo tem que estar no mesmo período, né? E a taxa tem que ser convertida para decimal, ok? Para valor unitário, né? Então, nós fizemos isso. Então, no primeiro mês, 10 vezes 0,5 dá 500. Aqui é o montante. Outro conceito importante. O que é montante? Montante é a soma do capital que você investiu com o rendimento desse capital, tá? Com os juros, que é o rendimento dele. Então, observe que no regime simples, eu tenho todos os meses, o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, e você percebe que não muda, ó. O valor do capital ele é fixo, é 10 mil reais, então 10 vezes 0,5, 500, montante. 500 mais 10 mil, 10.500. Segundo mês, 10 mil vezes 0,05, 500. Aí eu tenho 10.500 mais 500, 11 mil. Somando, é o saldo, né? O montante é o saldo que está lá, que você tira o seu extratozinho, está lá, o saldo da conta, certo? No final. E assim sucessivamente, ó, 10 vezes 0,05, 11.500, ao final de 5 meses, aplicando 10 mil reais em juros simples, eu tenho 12.500 de montante, ou seja, me rendeu R$ 2.500 em 5 meses, a uma taxa de 5% aplicada no regime simples, ok? 12.500 é o montante, se montante é capital mais juro, né? Mais juros, então juros vai ser montante menos capital, então eu tenho aqui R$ 2.500 em regime simples. Vamos ver agora. Bom, aí como é que vai? Depois eu vou explicar aqui na fórmula, tá? Vou explicar primeiro aqui na tabela. Tá na segunda tabela no seu juro. Eu tenho os mesmos 10 mil reais, porém, a capitalização dele vai ser em juro composto. O nome já está dizendo, juro composto. Significa o que composto? Significa que o valor, né, que vai ser aplicado à taxa vai ser sobre não vai ser mais sobre um capital constante, ele vai ser o capital somado mais o juro obtido no mês anterior. Tá? Então vamos lá. Eu tenho 10 mil, no primeiro mês você vê que os juros, tanto os juros simples quanto o juro composto é o mesmo, no primeiro período ele é o mesmo, dá os mesmos rendimentos, R$ 500 aqui,
R$ 500 aqui, perfeito? Acontece que a partir do segundo mês é que a coisa começa a pegar, né? A gente costuma dizer que o juro composto é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Sabe aquela bolazinha de neve que você começa a fazer ela pequenininha lá em cima do cume da montanha e você vai jogando ela e ela vai... Quando chegar embaixo ela está de um tamanho, de um diâmetro enorme, né? Então é isso que acontece com o juro composto. E aí eu chamo a atenção, muito cuidado vocês quando usam cartão de crédito, que utilizam o limite do banco. As instituições financeiras as operadoras de cartão de crédito, elas cobram juros compostos, inclusive juros altíssimos. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês o absurdo que acontece com a cobrança das taxas por parte das instituições e por parte, pior ainda mais, das operadoras de cartão de crédito, porque é um absurdo, tá? O que eles cobram por mês de você quando você utiliza o rotativo, quando você faz o pagamento mínimo ou quando você utiliza o limite do seu banco. Bote uma coisa na cabeça, pessoal. Pagar juro é ficar cada vez mais pobre. Pessoas que deixam para pagar suas contas com juros, ela empobrece a todo mês, ela empobrece. Todo mês ela fica mais pobre. Por quê? Porque esse juro vai corroir, vai diminuir, né, a tua receita, né, o teu salário que você recebe. Então, evitar pagar juros é a coisa mais inteligente que possa existir. As pessoas adoram cartão de crédito, também adoram cartão de crédito, mas tem que saber usar o cartão de crédito com inteligência, tá? Com inteligência. Eu jamais pago o juro do meu cartão de crédito, porque eu sempre pago a fatura cheia. Eu só gasto aquilo que eu posso pagar dentro do meu orçamento. Então eu não fico recorrendo ao empréstimo do cartão de crédito, porque os juros são exorbitantes, né? Inclusive isso só acontece no Brasil porque não existe uma lei rigorosa para fiscalizar esses bancos, essas instituições, esses cartões de crédito que cobram esses absurdos. Tem cartão de crédito que chega a cobrar 16%, 17% ao mês. Ao mês. Sabe quanto é que a poupança rende? Sabe quanto é que a poupança rende ao mês? Tirando já o que tiver que tirar, 0,6%, estourando 0,8%, né, ao mês, gente. Por cento ao mês. Aí tu imagine, tu tem uma dívida no banco, no cartão de crédito, que está pagando 16% ao mês. E tu tem um dinheiro aplicado na poupança que está rendendo 0,8%. Aí você deixa o dinheiro na poupança, achando que está fazendo grande coisa, né? E o dinheiro que rende na poupança não paga nem 5% da dívida que você tem do seu cartão de crédito. Então é melhor você sacar todo o seu dinheiro que está lá na sua poupança, né? Que dá uma ideia de que você tem algum bem e não tem, e você liquidar o seu débito do cartão de crédito, porque você se livra dessa taxa absurda. Né? Isso acontece com muita gente. E muita gente não entende, não compreende e cai nesse engodo. Tem uma poupançazinha lá de R$ 5.000, está lá na poupança guardadinho para fazer uma reserva. Sim, mas está devendo o cartão de crédito 6 mil. Está devendo de cartão de crédito 5 mil todo mês. Está rolando a dívida, rolando a dívida, rolando a dívida. Tu acha que você ainda tem patrimônio? Tu acha que ainda tem aquele dinheiro que está lá no banco, depositado na poupança, é reserva? É tua reserva? Não é, pessoal. Não é, pessoal. É muito simples, não precisa ser sumidade em engenharia econômica nem em finanças para entender isso. Mas a maioria de vocês fazem isso. Entendeu? Então vamos lá. Voltando aqui, eu tenho, ó, no primeiro mês tudo igual, no segundo mês o que aconteceu? 10 mil. Aqui, ao invés de aplicar sobre os 10, no segundo mês eu aplico sobre os 10.500, ou seja, sobre o montante. Sobre o montante que está aqui, ó. Aí no segundo mês, sobre o montante também. No terceiro mês, sobre o montante também. E no quinto mês, quarto, quinto mês, do mesmo jeito. Então vamos aqui. Atente bem para essa parte aqui, ó, que eu vou mostrar. Se liga nessa parte aqui. Quanto foi que rendeu aqui a juros simples? 12.500. Quanto rendeu aqui com juro composto? R$ 12.762,81. Ou seja, significa que se você contraísse uma dívida, se você pagasse ela em regime simples, você ia pagar 12.500. Se for um regime composto, que é a regra básica da economia,
você vai pagar R$ 12.762,81, ou seja, R$ 276,28 a mais de juros, né, em relação à capitalização simples, ok? E aqui está aqui uma fórmula. Ó. A fórmula do juros simples é montante, que é capital, 1 mais I vezes N. A fórmula do montante do juro composto é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Olha a diferença aqui, gente. Ó. Olha a diferença aqui. Ó. 1 mais I vezes N, isso é linear. Isso é linear, ou seja, uma reta. Isso aqui, 1 mais I elevado a N, isso aqui é uma exponencial. Isso é uma exponencial, gente. Sabe, já entenderam? Vou dar um exemplo claro para vocês. Linear. 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Exponencial. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Enquanto na aritmética, na sequência aritmética é 6, a soma dos termos. Na geométrica, que é exponencial, é 2 vezes 2 vezes 2, que é a oitava, que é 2 elevado à terceira. É assim que funciona o juro composto, gente. Deu para perceber? É assim que funciona o juro composto. Em relação ao juro simples. Ficou apavorado? Ficou apavorado? Ficou nervoso? Viu como é que está o buraco lá do teu cartão de crédito? Viu como é que está o buraco lá da tua conta, do limite que você está usando? Está percebendo que você está ficando cada vez mais pobre e as instituições financeiras cada vez mais ricas e as operadoras de cartão de crédito cada vez mais ricos e os banqueiros cada vez mais ricos? Por causa disso. Falta esse conhecimento. Falta essa capacidade e essa inteligência emocional de lidar e trabalhar exatamente com esses fatores, né? Para que você não fique apertado, para que você não fique endividado. Ok? Então, pessoal, resumindo a aula de hoje, né? Bem de uma maneira bem sucinta, o que é que nós vimos hoje? Conceito de juros. Você sabe que o juro é o rendimento, né, que um capital gera a partir do momento em que se aplica uma determinada taxa por um determinado período de tempo. Né? A remuneração do capital investido. Ok? Perfeito. Outros conceitos. Montante é o capital, mas o juro é o saldo que se tira lá no seu extratozinho. Né? E a taxa de capitalização é exatamente aquele percentual que você aplica sobre um determinado valor para você obter, né, um outro valor, certo? E o período de tempo é o período em que o capital fica lá aplicado, digamos assim, guardado, né? Lá, guardado. Uma poupança, né, no CDCs, ok? Em qualquer outro tipo de aplicação que você fizer. Então, a partir de agora, vocês agora estão já preparados para saber a diferença entre juros simples, juros compostos. Um exemplozinho prático, observe bem aqui na tabela. E nas próximas aulas eu vou trazer para vocês aqui equivalências de taxas no regime simples e equivalência de taxa no regime composto. Quanto é 1% ao mês em um ano no regime simples e quanto é 1% ao mês durante um ano no regime composto. Ok, pessoal? Fica com Deus. Isso é mais uma dica do professor Tassiano Medrado. Deixa eu deixar uma só observação aqui. Eu gravo esse vídeo e publico no meu canal do YouTube. Um dos meus leitores lá que acessam fez um comentário interessante. Eu queria deixar público para vocês. O número de visualizações das pessoas em relação às minhas aulas. Ele até disposto, o cara aí, o professor, está dando excelente dica, se esforçando e tal, e as pessoas não visualizam. Eu queria deixar bem claro que eu não estou muito preocupado com visualizações, não estou muito preocupado com isso não. Né? Eu sempre digo que em uma sala de aula, se tiver um aluno, eu vou dar aula para esse um aluno como eu daria para 50 alunos, como eu dei na Univas, nos cursos de engenharia, para uma sala com 55 alunos. O importante é que se um aluno ou uma pessoa tiver receptivo a essa minha mensagem, eu como professor estou feliz. Porque ajudei pelo menos essa única pessoa a ter sucesso na vida, ok?
Agradeço o comentário do meu leitor lá, a preocupação dele. Fica na paz, não se preocupe, eu não faço isso para ganhar dinheiro, nem para ter milhões de visualizações e nem para ficar rico. Faço isso porque eu nasci professor. Eu não sou professor, eu nasci professor. Ok? Um grande abraço a todos e vamos que vamos para o Enem 2023. Bye, bye!